Graça e paz a todos, com a paz de Deus Pai e a graça de Jesus Filho, sejam todos abençoados. E que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso irmão, abençoe a todos os meus irmãos e irmãs dizimistas e ofertantes. Este é mais um vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Obrigado, irmãos, por permitir que eu entre em vossas casas, onde, como ministro da Palavra de Deus e do Santo Evangelho, digo, afirmo e confirmo que, em nome de Jesus, nosso irmão, o Espírito Santo faz morada. Graças a Deus. Amém. Aleluias, meus irmãos. Irmãos, neste vídeo vou citar alguma coisa do Santo Evangelho, lá no Antigo Testamento. É uma leitura no livro de Ageu, no 1º capítulo, que diz: Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Assim diz o Senhor. Versículo 9. Olhastes para muito, mas este que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um vos corre a sua própria casa. Aqui, meus irmãos, o Senhor está nos dizendo o seguinte: semeando muito e recolhendo pouco. As dificuldades econômicas e sociais eram o efeito da maldição segundo a aliança de Deus por causa de suas desobediências, porque eles tinham feito uma aliança com Deus e Deus com eles. Deus frustrou os esforços por causa da falta de interesse deles pela glória divina. E diz mais, meus irmãos, aqui quando Deus diz que é para tratar da casa dele, subi um monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor, significa, meus irmãos, o propósito de Deus nesse empreendimento era um regozijo especial que ele teria nesse edifício e a honra apropriada que ele ali receberia do povo, do seu povo. A falta de interesse do povo em reconstruir o templo indicava a sua falta de saúde espiritual. E continuando, meus irmãos, aqui dizendo, não, olhaste para muito, não é? Mas este alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste a casa, eu assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa. Aqui, meus irmãos, diz o seguinte: o enfoque daquela gente eram suas próprias vidas. Eles estavam muito preocupados com suas fortunas e fazer grandes construções, com a vida, só com a vida pessoal, ao invés da construção do reino de Deus, que foi a aliança feita com o Senhor. E essa conotação, meus senhores, meus queridos irmãos, essa conotação militar, o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, né? Que é bem repetido no Antigo Testamento, é porque o Senhor Deus é o líder, né? Ele era o líder dos povos, ele era o líder de todas as nações e continua sendo o nosso líder. O Senhor Deus é o nosso líder, é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Espero que meus irmãos estejam entendendo. Meus irmãos, hoje queria tratar com meus irmãos de um assunto assim, eu diria um pouco delicado. Quero falar, meus irmãos, de dízimos e ofertas. Quero pedir, já é um grande pedido, já agradeço meus irmãos por me ouvir, por me seguir e por seguir o Ministério Fé, Milagres e Salvação. Meus irmãos, nós não podemos deixar nunca de levar à casa do Senhor as nossas primícias. As nossas primícias na casa do Senhor é para a alegria do Senhor Deus. Viu, meus irmãos amados? Não deixaremos nunca de cumprir com as nossas obrigações.
Porque, meus irmãos, eu sei que existe, a gente sabe, estamos numa grande crise, poucas pessoas trabalham, tem muitas pessoas desempregadas, mas, meus irmãos, mesmo do pouco, devemos prestar contas na casa do Senhor. Por isso eu introduzi essa leitura do livro de Ageu, e versículos especificados, meus irmãos. Porque, meus irmãos, o Senhor, Deus dos exércitos, que hoje é Jesus Cristo, que mora em nós graciosamente, não precisa de casa. São espíritos, sempre foram espíritos, sempre morou em nós. Mas nós, meus irmãos, enquanto carne, precisamos de abrigo. Porque nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus diante de uma solina, diante de um sol quente, diante de uma ventania, diante de um temporal, diante de um frio. Então, meus irmãos, nós precisamos de abrigo. O abrigo o que é? Paredes e um teto. E algum mobiliário, né, meus irmãos? Tipo um banco, um ventilador, um ar refrigerado, coisas assim que nos tragam um certo conforto. E isso, meus irmãos, gera despesa. Isso gera despesas. E para despesas precisamos ter dinheiro. Então, meus irmãos, essa é a razão de que devemos levar à casa de Deus nossas primícias para mantimentos da casa do Senhor. Se precisamos, temos um banheiro. No banheiro a gente tem o sabonete líquido, o papel e mais o desinfetante. Despesas, meus irmãos. Nas paredes, tinta. No teto, uma lâmpada para nos iluminar. Um banco onde nós costumamos nos repousar para ouvir a palavra de Deus. Precisamos de um banco. Uma vassoura, material de limpeza para manter a higiene daquele ambiente. Tudo isso, meus irmãos, gera despesa. Precisamos de dinheiro para fazer os pagamentos. Temos outros encargos. Temos, meus irmãos, o serviço social da casa de Deus, que todas as igrejas devem ter um serviço social. É o irmãozinho que não enxerga para ler a palavra de Deus por falta de um óculos. A igreja, por meio do seu serviço social, deve ajudar aquele irmão. Aquele irmãozinho que ficou desempregado com seus filhos, precisa do alimento para saciar a fome. A igreja, por meio do serviço social, uma cesta básica. Uma receita urgente que o irmão esteja necessitando, precisando. A igreja, pelo meio do serviço social. Manter um lanche para o pastor. Manter uma pequena quantia, meus irmãos, porque não é salário. Todos nós que servimos a casa do Senhor deveríamos servir como voluntários na casa de Deus. E não por receber numerário, por ter salário. Mas eu reconheço que muitas igrejas praticam, né? Pagam salário lá para os servidores. Mas, paralelo a isso, meus irmãos, a gente também tem por notícias, com tristeza nós recebemos por notícias, a gente ouve conversas, a gente também conversa sobre o assunto do que tem sido feito e de que é feito, às vezes, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas quem somos nós, meus irmãos, para fazer julgamento? Quem julga é o Senhor. Tanto que lá no livro de Judas, quando Moisés morreu, o Senhor Deus deixou o anjo Gabriel como guardião, tomando conta do corpo de Moisés. E Satanás ficou bramando em volta porque ele queria, não é, levar Moisés, queria levar o corpo de Moisés. O que disse o Espírito Santo através do anjo Gabriel? Vai você se ter com o Senhor. Isso é com você, com o Senhor. E assim, meus irmãos, devemos proceder. Não julgar aquela pessoa que está lá, que o administrador, o bispo, o pastor, que se ele, meus irmãos, erra, ele vai ter com o Senhor. O grande julgador é o Senhor Deus. Lá no livro de Apocalipse, quando
apóstolo João teve preso na ilha de Patmos, ele teve visões, né? Teve muitas visões. E entre essas visões eram as cartas que ele tinha que escrever sobre códigos e endereçar as 7 igrejas da Ásia, né? Daquela época. Que Jesus via naquelas igrejas coisas erradas. E Jesus queria, né, corrigir, como ele nos corrige todos os dias. Basta que a gente entenda e que receba. Então, meus irmãos, ali Jesus se dirigia ao administrador, ao pastor, a quem estivesse lá naquelas igrejas, como anjos. Então, meus irmãos, olha, se os anjos das igrejas dão outro destino aos nossos dízimos, nossas ofertas, entregamos a Deus, continuaremos orando por eles, orando sempre por eles, sabe, meus irmãos? Não vamos nunca deixar de levar à casa do Senhor nossas primícias, nossas ofertas, nossos dízimos. Porque, meus irmãos, essa é a nossa obrigação. Porque o Senhor, Ele tem as promessas conosco. Ele prova quando Ele, através do Filho dEle, do Espírito Santo, vem os milagres. Os milagres que recebemos do Senhor é o que? Os primeiros. A nossa salvação, que é importantíssima. Depois vem a cura daquele parente, ou até a nossa própria cura, que sofrendo de uma certa enfermidade, somos curados, a gente não tem explicação para aquela cura. É aquele concurso que a gente faz e é aprovado. É aquela prova da faculdade que a gente faz e passa no vestibular. É aquela coisa que a gente, um bem material, meus irmãos, que a gente deseja muito, mas o salário é pouco, a gente faz economia, faz, e um dia a gente descobre que sem explicação aos nossos olhos, mas que aquilo vem às nossas mãos pelo nosso sacrifício, pelo aquele nosso pouco trabalho. É aquela casinha humilde, é aquele carrinho para nos conduzir nas necessidades, viu, meus irmãos? E a nossa própria vida, que não tem preço, sabe, meus irmãos? Por isso, mais uma vez, eu peço, meus queridos irmãos, continuem sendo dizimistas, sendo ofertantes na casa do Senhor. Sempre, meus irmãos, de coração. Nunca, porque se eu der ali, vai faltar para mim amanhã. Estejam certos, meus irmãos. Todos nós estamos certos. Nós que seguimos a palavra do Senhor, que conhecemos o Santo Evangelho, estamos certos. O que nós demos, quando a gente leva na casa do Senhor nossas primícias, e é de coração, não nos falta. Pelo contrário, nos vem sempre em dobro, porque o Senhor Jesus, Ele é misericordioso. Ele reconhece as nossas necessidades. Ele está sempre nos suprindo. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, amém e amém. E meus irmãos, aqui quem vos fala é a vossa irmã em Cristo, Geisa, pelo Ministério Fé, Milagres e Salvação. Obrigado a todos que nos seguem e nos prestigia através desse vídeo. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada. Em meio às angústias, tristeza e sofrimentos, o Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus está orando pela sua vida. Existe uma saída, o Senhor Jesus. Ministério Fé, Milagre e Salvação em Cristo Jesus, orando por você.